Meu cartão foi clonado. Eu abri meu extrato e verifiquei uma série de compras que eu não fiz. E agora? O que eu faço? Será que o banco vai ser responsabilizado? Eu sou Mariana Leal, advogada atuante em direito do consumidor, e nessa série de vídeos irei falar sobre problemas bancários. Fica comigo. Imagina comigo a seguinte situação. Você abre o seu extrato bancário e olha só, você se depara com inúmeras transferências feitas de madrugada, inúmeras compras feitas em lugares, cidades que você não esteve, ou então assinaturas que você desconhece. Então você se assusta, desespera, e aí você não sabe o que fazer porque vem aquela sensação de insegurança. Ao ligar para o banco fala: infelizmente, não tem nenhuma movimentação atípica aqui, é tudo normal. Inclusive, teve até uso de senha. E aí, o que estava ruim só piora. Nesses casos, cabe responsabilização bancária? Pensa comigo, hoje em dia, quase toda a vida está no nosso cartão, no nosso celular. Assinaturas, compras internacionais, ou então salário, inclusive, salário, dados pessoais, carteira digital, tudo encontra-se com o cartão. À medida que o cartão é clonado, nossa vida também vai cair nas mãos do golpista, vai cair nas mãos do criminoso. Infelizmente, à medida que avançam as tecnologias, também avançam as formas de aplicar golpes. E é preciso estar atento para não ter que lidar com a dúvida do banco ser ou não responsável. Dúvida essa que, na maioria das vezes, vai cair na mão do juiz e vai depender de entendimento dos tribunais para resolver a sua questão. Hoje, nós acompanhamos uma extrema dependência do sistema de proteção de dados por parte das instituições financeiras. Às vezes a gente fala o cartão foi clonado, mas não é só o documento físico ir lá e clonou e pronto, acabou. Não, existem várias formas de fraude que considera-se como cartão clonado. Por exemplo, cópia de dados do cartão. Afinal, os bandidos, os criminosos, apenas precisam do número do cartão, da validade, do código de segurança e do nome, né, do usuário. Muitas vezes nem o CPF, mas eles cobram. Enfim, depende do site, né? Às vezes tem um vazamento de informações, o roubo físico mesmo do cartão, uma aproximação indevida, uma captura de tela, compras online fraudulentas têm acontecido demais, vários sites utilizando. Você coloca os seus, na hora de você fazer uma compra, você coloca os dados do seu cartão, o site vaza os dados, e aí você tem seu cartão clonado. Através de roubo físico, através do phishing, que eu falei anteriormente, que é, junto com a engenharia social, uma forma de manipular, né? Manipular o consumidor através de ligações, links, mensagens, para conduzi-lo a passar os dados do cartão. Ou seja, não é uma clonagem física. Infelizmente, como eu disse, à medida que avançaram-se, né, as tecnologias, também avançam as formas de aplicar golpes. E quem não ficar esperto, infelizmente, vai cair. E olha que interessante. Antigamente, o consumidor precisava apenas de passar o cartão, digitar a senha e pronto, pegava seu produto e ia embora. Se houvesse uma clonagem, precisaria do cartão físico. Hoje em dia, não. Com a difusão dos dados, com a difusão das plataformas digitais, sites online de compras online, carteira digital, cartão que passa por aproximação, ou tokenização, assinaturas digitais eletrônicas, através dessa praticidade que foi criada, praticidade por um lado, né? Que foi criada em torno dessas questões de pagamento, infelizmente, ao mesmo tempo, também foram criados novos golpes. E os dados financeiros, eles circulam através de aplicativos, plataformas, máquinas, marketplaces, né, que são sites que você compra com o uso do cartão, sistemas de pagamento e ambientes digitais diversos. Então, ao mesmo tempo que é uma praticidade, convenhamos, infelizmente, também é um novo risco que agora os consumidores estão suscetíveis. Infelizmente, o consumidor está sujeito ao que a gente chama de vulnerabilidade técnica. Ou seja, nós, consumidores, não detemos os mesmos meios de segurança e proteção e sistemas antifraude que um banco possui. Ou seja, o banco ele é superior nesse aspecto, o banco ele sai na frente. Ele tem inteligência artificial, monitoramento comportamental, a ponto de saber uma movimentação atípica ou não, análise de risco, porque ele tem uma inteligência artificial, diagnósticos, para fazer diagnósticos e dados, traçar dados dos seus consumidores, sistemas antifraudes, autenticação múltipla, rastreamento de transações. O banco tem tudo isso. Nós não. Tudo que nós temos é a confiança de que ao baixar um aplicativo, ao contratar, né, ao assinar o contrato, abrir uma conta bancária, que nosso dinheiro, nosso patrimônio estará protegido por aquela instituição financeira. Porém, nem sempre está sendo assim. O risco, atualmente, o vazamento de dados é cada vez maior. Então, quando eu utilizo o cartão daquele banco,
eu também estou acreditando que o banco tem mecanismos razoáveis de proteção, né, antifraude, proteção de segurança financeira para aquele consumidor. Existe um dever de segurança enorme das instituições financeiras para com o seu consumidor final, nós. Questões como bloqueio de movimentações atípicas, proteção de dados, ou tentativas de contato, quando o banco verifica, o sistema do banco verifica transações que são incompatíveis com o padrão, movimentações atípicas daquele cliente. Questões como essas, por exemplo, nos levam a pensar: por que ainda assim acontecem tantos golpes, tanto vazamento de dados, tanta clonagem de cartão, tanta corrupção, fraude? Por que acontece ainda assim? Essa dúvida chegou aos tribunais. Porque todas as vezes que os juízes chegam para os juízes processos falando relativos a questões bancárias, contratos, etc., todas as vezes que chegam aos tribunais esses processos, chega uma discussão também de: será que está sendo suficiente toda essa modernização bancária? Será que ela está conseguindo acompanhar os golpes, a modernização dos golpes que estão acontecendo? Fica aí a questão. Afinal, o consumidor não pode sempre sair no prejuízo. E é nessas horas, que entra a possibilidade da responsabilização bancária. Assim diz a súmula 497 do STJ. As instituições financeiras respondem de forma objetiva por fortuitos internos que ocasionaram fraudes. O que isso quer dizer, Mariana? Quer dizer que entrou no jogo, tem que jogar. Quando uma instituição financeira decide entrar no mercado, ela também assume os riscos que a sua atividade pode ocasionar. Fraudes, invasões de conta, cartões clonados, enfim, inúmeras são as formas de corrupção e fraudes bancárias. Mas quando ela entrou no jogo, ela tem que jogar. Então, à medida que avançam as técnicas, os crimes, também tem que avançar mecanismos de combate a esses crimes bancários. A mesma medida tem que avançar. E se o banco não investe em tecnologias para avançar o avanço do combate a essas práticas criminosas, então ele nada mais, nada menos é justo, né, do que ele ser responsabilizado por aquilo. Mas tem um porém. Não é sempre que o banco vai ser responsabilizado. Os tribunais estão tendendo a analisar se houve mesmo uma falha de segurança ou se foi, digamos, uma distração do consumidor, da vítima. O padrão das compras que foi realizado, os prejuízos que isso ocasionou. Era previsível? Estava muito na cara que era um golpe? O comportamento do consumidor, como eu falei anteriormente, a rapidez na comunicação da fraude, tentar entrar em contato com o banco para tentar resolver a situação, né? Se houve, né, o uso de mecanismos de autenticação, enfim, todas essas questões os tribunais têm analisado para verificar se há ou não uma responsabilização bancária. Isso vale não só para clonagem de cartão, mas para todo e qualquer tipo de fraude. E quer saber qual a desculpa que as instituições financeiras mais utilizam para esquivar-se da responsabilidade quando ocorre a clonagem do cartão? Foi usada a senha. Deixa eu te falar, hoje em dia, isso não tem como ser uma desculpa mais. E você também não aceite mais essa desculpa. Até porque, com o avanço da modernidade, das práticas comerciais e da velocidade com que as transações financeiras acontecem, não tem como mais culpar um mecanismo tão simples como uma senha. Questões como aproximação, você simplesmente pega o seu celular e aproxima, né, através da carteira digital, você aproxima da maquininha. Questões como sites, quando você vai fazer compras online, muitas vezes você coloca o número do cartão, seu nome, o CVV, Código de Segurança, e a data de validade. Nem CPF estão cobrando mais. Então, questões como essa, junta até golpes na própria maquininha, às vezes, você só aproxima o cartão e ela já consegue pegar os dados do cartão e já clonar o cartão. Máquinas fraudulentas. Enfim, inúmeras formas, além, né, dos golpes de engenharia social que eu falei anteriormente. Todas essas justificativas, todas essas formas atuais do mercado impossibilitam o banco de usar essa desculpa de que foi usada senha. Por quê? Porque gera aquela grande discussão nos tribunais entre responsabilização bancária e responsabilização do consumidor. E nesse caso, a responsabilização bancária tem que sobrepesar. Por quê? Porque o consumidor não tem que lidar com ter o cartão clonado e ainda ter que lidar com a justificativa do banco de falar que foi usada senha, sendo que hoje em dia, muitas vezes, nem precisa de senha mais, nem CPF mais, então que dirá senha, certo? Então, é preciso ficar atento aos limites de segurança e também aos mecanismos de autenticação.
será que eles estão sendo suficientes? E se não estão sendo suficientes, por que eu tenho que levar esse peso para mim? Se ocupa exclusivamente da instituição financeira. Instituição financeira essa que detém vários mecanismos de proteção e que simplesmente uma senha não deveria ser barreira para nada. E Mariana, eu tenho direito ao estorno desses valores que foram perdidos por conta da clonagem do cartão? Depende. Na maioria dos casos você tem, mas é preciso ser rápido nessas horas. Corra para fazer um boletim, corra para entrar em contato com o banco, registre os protocolos, tenha tudo documentado, bloqueie o cartão, troque senhas do aplicativo, troque senhas, bloqueie cartão, porque tudo isso, provas documentadas, junto ao comportamento do banco, ou seja, ele foi negligente em tentar te auxiliar, ou ele foi, digamos assim, ele tentou te ajudar. Ou então, como foi esse golpe? Como aconteceu? Como pode ter acontecido essa clonagem? Todas essas questões podem influenciar a sua possibilidade ou não de ter um estorno. Muitas vezes, as pessoas deixam de tentar resolver porque elas pensam que não podem discutir com o banco, mas muitas vezes podem sim. De qualquer forma, o sistema bancário moderno depende da confiança do consumidor. E sem segurança, não tem como ter confiança. Digo isso e também digo que o consumidor não é obrigado a dominar todas as técnicas de segurança cibernéticas para se blindar contra possíveis golpes bancários. A partir do momento que o banco assume a responsabilidade de abrir, de entrar no mercado, ele deve sim arcar com seus riscos e deve sim buscar conter os prejuízos ao consumidor. Caso tenha acontecido algo semelhante com você, eu quero uma análise do seu caso, o contato do escritório está na descrição. Até a próxima!